Olá, voltando aqui, nós vamos falar hoje sobre recursos, né? Recurso no sentido amplo ali da 14133, né? O recurso, na verdade, ele é toda aquela interpelação que a gente faz ali, né? A comissão de licitação, as questões ao agente de contratação, né? Depois que o edital torna público, né? Aí você pode ter aqueles recursos nominados, que são o pedido de esclarecimento e também as impugnações, e lá na frente, quando a gente faz ali a análise das propostas, a habilitação, você tem o recurso propriamente dito, né? Você tem ali aqueles 3 dias para poder apresentar ali as razões do seu recurso, né? Aquilo que você quer modificar. É importante a gente dizer que para você que trabalha com a licitação, não você empresa, mas você administração pública, é importante você colocar hoje, fazer um bom edital, né? Onde o edital vai trazer tudo aquilo que você quer, que você pensa sobre as questões de recursos, as questões de penalidades. Então a gente precisa confeccionar um bom edital para que tudo esteja esclarecido ali, né? Tudo esteja colocado ali de acordo ao que a nova lei traz aí para nós, né? A gente vai ver muito isso lá no artigo 164, mas é muito importante que você, ao confeccionar o seu edital, você consiga fechar bem, né, todas essas questões aí envolvendo recursos, impugnações, pedido de esclarecimento, o que é cada coisa, o que é cada um, quando você vai utilizar o pedido de esclarecimento, quando você vai utilizar ali o recurso, enfim. É bom você fechar bem esse edital para que a gente não venha ter, para que você não venha ter problemas aí com a sua licitação, né? É bom ficar bem atento a isso aí. O artigo 164 ele traz que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na aplicação dessa lei. Então é bom a gente dividir um pouquinho aqui por parte, para a gente ir comentando aos poucos, para ficar mais fácil, né, a nossa didática, a compreensão. E aí a lei vai trazer para nós que qualquer pessoa é parte, né? Qualquer pessoa pode aí ajuizar, né? Desde que a gente observe o que diz o artigo 1º, o parágrafo 3º, lá da Lei 4717, de 29 de 6 de 65, que é a lei que trata aí da ação popular, né? Então lá tem os requisitos ali para que você possa ingressar em juízo. Então é importante que a pessoa seja cidadã, né? Para poder questionar, fazer seus pedidos de esclarecimento. Então é bom você observar isso, a pessoa precisa ter título de eleitor para poder fazer ali a ação popular e também para participar, para questionar, né, para ter aí sua voz sendo atendida. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital, né, desde que você observe esses detalhes ali que a lei 4717 vai trazer para nós, que é a lei ali de ação popular, que vai trazer os requisitos ali mínimos, né, para que você possa ingressar. É muito importante a gente estar atento a esses detalhes, né, porque às vezes não tem legitimidade, né, para a pessoa ingressar aí com pedido de esclarecimento. Mas dando sequência, nós vamos ver que esse pedido de esclarecimento, para solicitar pedido de esclarecimento sobre os seus termos, né? É importante a gente destacar aqui que quando você começa a falar sobre impugnação, você precisa ver que você vai impugnar algo que o edital está trazendo errado em comparação com a lei, né? Então, quando você for tratar de impugnação, você precisa provar que aquele fato, aquilo que está ali no edital, está errado. Então, a diferença do pedido de esclarecimento é qualquer um termo que você não entenda ali, que não faz sentido, aí você vem e faz esses pedidos de esclarecimento. Mas quando é algo que você consegue provar que está errado, ali você precisa utilizar aí as impugnações, né? Você vai impugnar o edital, você vai impugnar aquele artigo do edital, enfim, você vai analisar o que, é que você quer, deseja impugnar ali, mas é bom observar isso, né? Quando a gente está tratando dessas duas vertentes aí,
que, no caso, quando você tem alguma irregularidade que você consegue comprovar, por exemplo, eu vou fazer uma aquisição, uma contratação aí, uma licitação por dispensa de licitação por valor, né, por baixo valor, e vou fazer aquisição de bens e coloco lá que o limite é de 70 mil, né? Então eu vou impugnar o edital, porque eu vou mostrar, não, a lei está dizendo que é 57 e alguma coisa, né? E você está dizendo que vai comprar por 70 mil, está irregular. Então eu não posso simplesmente ver aquele erro ali e não me manifestar, porque eu quero ganhar a licitação. Isso é melhor eu vender 70 do que eu vender 57. Não, porque se houver erro, se houver alguma falha, quando houver as investigações, você também vai responder. Então é necessário que você consiga modificar isso. Você chega lá, olha, está errado aí, você vai impugnar, né? Para a comissão, se for comissão, para agente de contratação, para o pregoeiro, vai direcionar para ele e vai dizer, olha, está errado, a lei está dizendo que é assim, vocês estão colocando que é assim, né? Então, observe bem isso aí. Quando você puder fazer isso, puder comprovar, você vai utilizar aí a impugnação. Quando você quer só esclarecer, por exemplo, recentemente nós fizemos um edital de licitação e dentro do corpo técnico lá do edital, lá no termo de referência, a gente colocou que seria 2 dias para entrega dos produtos. E, na verdade, quando a gente quis dizer que seria 12 dias, porque dois não seria viável fazer isso, né? Se alguém do outro lado do país ganhar a licitação, não teria tempo hábil para ele poder entregar isso, né? Então, quando houve esse pedido de esclarecimento, e nós fomos observar lá, houve um erro na digitação, ao invés de 12 dias, foi colocado 2 dias. Então, assim, é importante a gente ver, o que a gente percebe é que há uma disputa entre a comissão de licitação, o agente de contratação e a empresa, né? Parece que a empresa não pode impugnar, parece que a empresa não pode pedir esclarecimento, tem aquele receio, aquele medo, né? Na verdade, não pode haver isso, né? Teria que na verdade, ter essa junção, né? Porque quando dá algo errado na licitação, os dois lados vão ter que responder. Então, tem que ter esse interlace aí de conversa para que as coisas andem, né? Então, assim, não é só, às vezes, a empresa questiona porque não favorece a empresa dela, né? Não está favorecendo a empresa dela, e muitas, inclusive, utilizam de má fé, né? Porque ela tem algum documento errado, tem algum documento que não está regular, e ela quer ganhar tempo para poder disputar a licitação. Elas utilizam muito da má fé para isso, né? E muitas vezes, muita dessa empresa acaba se dando mal, né? Fazendo isso. Quando ela utiliza de má fé para poder ganhar a licitação, é um pouco complicado, né? Então, é bom estar atento a isso, estar observando bem isso e ver, dá para você perceber quando a empresa está ali de má fé ou ela está ali para, de fato, construir uma boa licitação para todos, né? Tanto para ela quanto para a administração. Então, é bom você estar atento a isso, né? Porque sempre que houver impugnação, então você vai observar que essa impugnação tem que ter uma prova mostrando que o que você está pedindo, o que você está querendo, está diferente do que a lei está dizendo, né? Então você vai utilizar aí o instituto da impugnação. Mas quando você quer algo só para esclarecer algum termo, algumas questões ali dentro, você vai utilizar o pedido de esclarecimento. O pedido de esclarecimento que é novo, né? Na 8666 não fazia parte, ele passou a existir no decreto 3555, né? Que regulamentou aí o pregão. Então é muito importante você ter essa distinção, né, do que é impugnação, do que é pedido de esclarecimento. E às vezes as pessoas utilizam, né, o pedido de esclarecimento para colocar algo que seria impugnação, né? Mas por medo, olha, dá uma olhada aí, o edital está dizendo isso, a lei está falando assim, não seria assim. Então as pessoas utilizam do pedido de esclarecimento para fugir, né, para não causar esse choque com quem está fazendo a licitação e passar a ser se marcado pela administração. Não deveria ser assim, né? Porque faz parte do processo licitatório, da impugnação, pedido de esclarecimento, mas essas questões de vaidade realmente elas tendem a dificultar um pouco as coisas, né? Dificultar um pouco aí
a forma, né, como as pessoas recebem aquelas críticas, recebem aquilo. Às vezes é algo que vai ajudar ali a administração, mas quem fez fica todo chateado e começa a marcar a empresa se torna algo pessoal, assim, às vezes, muitas vezes, e isso tem que ser combatido, não pode prosperar, né? Você precisa diferenciar isso daquilo, o que está sendo pedido para aquilo que você queria que fosse, queria que acontecesse, né? Eu mesmo já fiz várias impugnações, sempre com muito zelo, sempre com muito respeito, mas mostrando que a sequência daquela licitação iria causar danos talvez irreversíveis aí para as pessoas que fizeram, né, que iam responder também, e para a administração, né, porque quem ganha a licitação quer fazer o serviço e quer receber o dinheiro e tocar a sua vida. E, no entanto, lá na frente, 4, 5, 6 anos na frente, começa aí a responder por questões relacionada à licitação lá atrás. E colocando isso, essa questão do que é o impugnação e o que é o esclarecimento, quando utilizar cada um, voltando um pouquinho lá para o artigo 64, ele vai dizer que, devendo protocolar o pedido de impugnação ou pedido de esclarecimento, até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame, né? Então, é importante a gente ver isso. Eu até trouxe aqui um quadro, né, para a gente poder dar uma analisada aqui, né, para ficar mais fácil, né? Porque eu gravei um vídeo, acho que vocês é, podem ver esse vídeo também relacionado à questão do pregão, e lá a gente tinha, lá que foi logo no início, a gente tinha aquele entendimento de que quando você faz um pedido de esclarecimento ou impugnação, você tinha que observar, né? Por exemplo, a lei fala que até 3 dias úteis antes da abertura da licitação. Então, se você vai fazer uma abertura, igual está no desenho aqui, a abertura está prevista para quinta-feira, então você vai contar 3 dias úteis, então você pode impugnar até aqui na segunda-feira, né? Na segunda-feira, então, você pode fazer essa impugnação aí, fazer o seu pedido de impugnação. Quando as impugnações são feitas lá atrás, né, no decorrer, eu peguei aqui um prazo de 10 dias, quando são feitas lá atrás, perceba-se que você tem os 3 dias úteis sequentes aí para poder responder. Mas quando você chega na reta final, a pessoa vai impugnar no último dia, vai pedir o seu esclarecimento no último dia possível, né, que seria, se a gente pegar uma licitação que a abertura dela está prevista para quinta-feira, o último dia para impugnar seria na segunda-feira. Então, na segunda-feira, ela pode fazer esse seu pedido de esclarecimento, seu pedido aí de impugnação. Só que a lei vai dizer que a comissão, o agente de contratação, o pregoeiro, ele tem até o último dia anterior à abertura, né, que seria aqui na quarta-feira, para poder fazer aí a sua defesa, fazer a sua manifestação, né? Quando você faz um pedido de esclarecimento, você dá uma resposta. Quando você faz as impugnações, aquela impugnação vai ser julgada ali pela comissão, se for o caso, ou vai ser respondida ali pelo agente de contratação ou pelo o pregoeiro, né? Quando se tratando de pregão. Então, nesse contexto aqui, ele tem até a quarta-feira para poder responder. Se o pedido de esclarecimento de impugnação foi feito na segunda-feira, no último dia, no dia limite para se fazer o pedido, você tem até ali a quarta-feira, né, que é um dia anterior à abertura da licitação, para poder responder. E isso precisa ser feito, isso precisa ser publicado até o horário limite ali, para que a empresa que fez esse seu pedido de esclarecimento, ela tome ciência da sua defesa, ela consiga, em um tempo muito curto, né, mas um tempo que dá aí para ela ou procurar o judiciário para poder suspender a licitação, ou procurar o Tribunal de Contas, né, para poder tentar fazer aí, registrar antes da licitação, ou até mesmo adequar a sua planilha, aquilo que ele quer fazer. Então, ele vai ter um tempo escasso, mas vai ter um tempo. E isso soluciona, né, sobre o que a lei diz, que aqui você pode, se você não responder, tem até que suspender a licitação, né? É interessante a gente observar isso, porque se você não fizer a resposta
dentro do tempo hábil, que é o tempo dado aqui, você precisa suspender a licitação, porque a empresa precisa da resposta. Eu recordo que várias vezes, atuando por empresas aí, nós fomos participar da licitação, fizemos algumas impugnações, e a resposta vinha depois da licitação. Aí já não tinha mais o que fazer, aí muitas vezes acaba sendo cerceado o direito das pessoas concorrerem, né? E aí acaba atrapalhando. Então, só recapitulando, você tem até o terceiro dia útil, né, antes da abertura da licitação, para você poder fazer as suas impugnações. Quando as impugnações, pedidos de esclarecimento são feitos antes, aí a comissão, o agente de contratação, o pregoeiro, ele vai ter os 3 dias ali para poder, os 3 dias úteis para poder responder. Quando esses pedidos de esclarecimento, as impugnações são feitas até o terceiro dia útil, no limite ali previsto na lei para se fazer os questionamentos, aí a comissão, o pregoeiro, ele só vai ter os 2 dias úteis aí, porque ele precisa entregar no dia anterior à abertura da licitação e tem que entregar isso, a resposta, tem que publicar, né? É interessante que a gente vai ver um pouquinho quando a gente fala aqui das questões da publicação. É importante até que você ligue, né, para a empresa que mandou e mande por e-mail, mande aí pelo Zap, enfim, faça com que eles tenham condições de receber em um tempo justo para que ele consiga, se for assim do entender dele, fazer algo que venha satisfazer os desejos ali da empresa dele, né? Entendido esse quadro, né, passando aqui da abertura da licitação, dos prazos para você impugnar ou fazer o seu pedido de, de impugnação, a competência para responder essas indagações é de quem está ali à frente, né? A contratação, o agente de contratação, se ele for direcionado a ele, ele vai ter que responder, o pregoeiro também, e a comissão, caso na pessoa do presidente, né? Reúne lá, julgue o que tiver que julgar, e o presidente é que vai fazer ali a sua apresentação. Agora, eu recomendo que todos vocês que trabalham com isso, acione o jurídico assim que chegar o pedido de esclarecimento ou mesmo a impugnação, né? É importante vocês abrirem aí para o seu jurídico para que ele também possa trabalhar junto com vocês na construção dessa defesa, dessa resposta. Deve ser publicada no site eletrônico oficial, né? Você precisa fazer isso. Se você já está utilizando o Portal Nacional de Contratações, né? Se você não é município ali com menos de 20 mil habitantes, que tem aí esse prazo para poder se adequar ao Portal Nacional, você não deve fazer a sua publicação lá no Portal Nacional de Contratações Públicas e também no site próprio, né? E como eu falei acima, se for o caso, você até liga para ele e fala o que aconteceu, né? A sua defesa, está mandando a sua defesa por e-mail, né? Algo para ficar salvo ali para você se resguardar de que você cumpriu mandando a sua defesa, mandando a defesa ali com relação àquele pedido de esclarecimento ou impugnação até o dia útil anterior à abertura do certame, sob pena de ter que suspender ali o certame, né? Porque precisa dar essa resposta, é preciso tratar isso de forma mais séria, né? Dando sequência aqui, nós vamos tratar um pouquinho do artigo 165, né? Dos atos decorrentes da aplicação dessa lei. Cabe, toda hora que você utilizar essa lei, aplicar essa lei for contrária, né? Se tiver aquelas questões voltadas lá no artigo 155 e tal, você precisa, né? Recurso no prazo de 3 dias úteis, contado da data da intimação ou da lavatura da ata, em face de ato que defira ou indefira o pedido de pré-qualificação de interessados inscritos em registro cadastral e sua alteração, o julgamento das propostas, no ato de habilitação e inabilitação do licitante, a anulação ou revogação da licitação, a extinção do contrato quando determinado por ato unilateral e escrito da administração. Então, todos esses atos que a administração fizer contra a empresa, existe essa parte de recurso aí de 3 dias úteis contado da intimação, né, que a empresa foi intimada, ou então da lavratura da ata, né? Eu queria chamar a sua atenção porque, assim, o julgamento das propostas, né, a habilitação ou inabilitação do licitante aqui,
ela tem um capítulo aqui bem especial, porque vai ser numa única fase isso, né? Mas você precisa, por exemplo, você está fazendo uma licitação e abre ali a proposta, e você não concordou com alguma coisa, você quer fazer o recurso, você precisa se manifestar dizendo que você não abre mão do recurso e que você vai fazer o recurso, né? Quando você estiver nessa fase de habilitação, de proposta, que é a primeira fase ali. Aí a licitação vai seguir, vai ser registrado na ata que você deseja fazer isso, né? Vai registrar na ata e a sequência vai abrir a parte de habilitação. E lá no final, você então terá aí 3 dias, né? A partir, encerrou ali a ata, fechou aquela ata, aquele certame ali, você então tem 3 dias para aí propor aí o seu recurso, né? O pedido de reconsideração, o que você vai fazer. Então, todas as vezes que a gente. E a fase vai ser a apreciação da CA em fase única, né? Você vai ver aí no parágrafo 1º, inciso 2º, vai dizer, né? Que a apreciação dará-se-á em fase única. Então, você precisa, porque se você não falar nada lá na fase de proposta e você passou lá a fase de proposta, ou você ganhou, ou você foi em segundo lugar, ou terceiro lugar, e você não falou nada e foi para a fase de habilitação. Quando chegar na fase de habilitação, você já não pode mais precluir o seu direito de fazer recurso com referência à fase anterior, né, a fase de proposta. Então, você tem que estar atento a isso, não pode passar. Se você entender que deve fazer o recurso, é bom você registrar em ata no momento em que você estiver naquela fase, para não precluir ali o seu direito de recurso e você ficar sem poder manifestar aí quando for na fase seguinte. Evidentemente que eu sempre recomendo que é interessante você observar qual é o questionamento que está sendo feito para ver se procede ou não. É bom dar uma olhada, né? Ainda que você não é nada que venha atrapalhar o certame, mas se for algo realmente relevante, é importante que você dê uma olhada e veja o que pode ser feito para não seguir e lá na frente vai ter que anular a licitação porque teve essa falha ali atrás, você não observou isso ou aquilo. Então, mesmo que é intempestivo, mesmo que já precluiu ali o direito daquela empresa a propor aí o recurso, mas você precisa ter essa observação para dar uma olhada direitinho, para ver o que foi, para ver se não é nada que venha macular aí a sua licitação, né? É bom sempre observar isso. Quando o recurso apresenta em virtude do disposto da linha B e C do inciso 1º do caput deste artigo, é isso que a gente está falando, né? Quando estiver tratando da fase de julgamento da licitação, que é a apresentação da proposta, é a primeira fase ali, você tem aquele, quando está encerrando ali, você precisa manifestar o seu direito de recurso, se você quiser perpetrar algum recurso ali na hora da ata. Você precisa registrar que você não abre mão do seu prazo de recurso, que você, ao tempo certo, fará o seu recurso. Você tem que fazer essa manifestação sob pena de preclusão, né? Você não poder mais lá na frente fazer. Então é necessário porque a apreciação dar-se-á em fase única e é lá na frente, né? Então lá na frente é que você vai parar para receber esses recursos e aí analisar. Inclusive, todo o processo vai ser encaminhado para a autoridade superior e a autoridade superior, inclusive, vai fazer a adjudicação do objeto, né, esperando aí para fazer a homologação após a encerrada aí a fase dos recursos. Então, observe bem para você se manifestar aí no tempo certo, para você não perder o prazo e precluir o seu direito ao recurso, né? Se houver a inversão das fases, você então, da mesma forma, tem que garantir lá na fase de habilitação o seu direito ao recurso, e quando chegar na fase de proposta, né, quando houve a inversão da fase aí, você, em um momento único, que você vai apresentar ali o seu pedido de recurso, né, você vai manifestar o seu desejo de recurso, então você terá direito, desde que você garanta lá o seu pedido de recurso, você terá 3 dias aí para poder mandar enviar aí o seu recurso, né? O parágrafo 2º vai dizer que o recurso de que trata o inciso 1º do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver ditado o ato
ou proferido decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis, contado do recebimento dos autos, né? Então, se você não concordar, ali você pode fazer seu pedido de reconsideração ao ato que foi feito ali, né? Normalmente o agente de contratação, o pregoeiro ou alguém ali. E se você faz esse pedido de recurso e ele não modifica, né, esse pedido de reconsideração, e ele não vem a modificar, né, a decisão que ele tinha tomado antes, aí ele vai ter que apresentar aí as motivações à autoridade superior, a qual deverá proferir no prazo máximo de 10 dias úteis contados do recebimento dos autos à sua decisão. O parágrafo 3º diz que o acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, né? Então não cancela aí todo, né? Só aqueles que forem insuscetíveis aí de aproveitamento. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição de recurso, né? Então o prazo para apresentar suas contrarrazões é o mesmo, né, do recurso, 3 dias, e terá início na data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do seu recurso. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. É importante a gente ver que a SEGES aqui, ela já criou também, né, uma IN, uma instrução normativa para poder, tratando aqui da fase de tratando dessa questão de recurso, ele traz para nós quase que tudo que foi colocado nos recursos ali na lei, ele transpõe para cá, né? Então a gente não vai nem perder tempo, porque o que está dizendo aqui na IN é basicamente o que foi dito lá na fase lá na 14133. Então, acolhimento, o parágrafo 4º vai dizer que o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados, né? É a mesma coisa que diz lá, né? Todos os licitantes terão direito aí aos elementos dispensáveis da sua defesa. Então, tudo que está aqui na IN 73, aí, de setembro de 2022, está lá na 14133, né? O artigo 166 vai dizer que da aplicação da sanção prevista no inciso 1º, 2º e 3º do artigo 156, que são advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. Então perceba que é algo um pouco mais grave, né? Se você for ver a advertência aí, ela vai ter um peso muito maior agora, porque você precisa, critério de desempate, né, nas licitações, quando houver a licitação. Se você prestou um bom serviço, não teve nenhuma advertência, isso vai contar aí com critério de desempate, é o segundo, se não me fala que no artigo 60, inciso 2º lá, vai falar sobre isso aí. Então, é muito bom você observar e sempre que possível recorrer, né? Você tem um prazo de 15 dias aí, contados da data da intimação, para poder fazer esse seu recurso, né? Para não ficar aí em prejuízo com relação a outras empresas e aí acabar perdendo de contratar porque você teve uma advertência, né? E não recorreu dessa advertência. O recurso de que trata o caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que se não reconsiderar no prazo de 5 dias, perceba que aqui já o prazo já é um pouco maior, né, dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir decisão no máximo de 20 dias úteis contados do recebimento dos autos. Então perceba que o prazo aqui já é um pouco maior, porque as questões aqui elas são um pouco mais sérias, né? E tem um efeito muito mais prejudicial às empresas, né? Ela não implica só naquele momento ali, mas implica também em outros contratos que pode vir aí a atrapalhar a empresa de fechar. O artigo 167 vai dizer que da aplicação da sanção prevista no inciso 4º do artigo 156, que ele vai trazer
a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contados da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contados do recebimento, né, do seu recebimento. Então, à medida que as questões elas vão ficando um pouco mais complexas, né, com as penalidades ainda maiores, idoneidade para licitar ou contratar, a empresa fica sem poder fazer contratos, né, com a administração. Então, perceba que é algo muito grave e você vai ver que só cabe aí pedido de reconsideração dessa decisão e que deverá ser apresentado no prazo máximo de 15 dias e a autoridade terá aí 20 dias para julgar, né? Então, observa que é algo realmente mais complicado, é um pouco mais puxado, né? Então, exige um pouco mais aí de tempo para que a empresa não venha a ser aí prejudicada, né? Com um tempo tão escasso para ela poder fazer o seu pedido de reconsideração. O artigo 68 vai dizer que o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo, né, do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente. Então, observe isso, né? E quando você está lá na licitação, naquelas questões que nós vimos lá atrás, no artigo 164, que nós falamos aqui, não há ali pedidos de suspensão, né? Não há efeito suspensivo. Tanto é que você está no seu recurso e já pode ser até adjudicado o objeto, né, ao vencedor da licitação, para depois ser homologado apenas depois que tiver transcorrido julgados todos os recursos. Mas não há um efeito suspensivo. E aqui o artigo 68 traz que o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-las com as informações necessárias. Né? É um assunto um pouco complexo, né? Mais voltado realmente para o jurídico das empresas, ao jurídico da administração, né? Às vezes muitas pessoas que trabalham com licitação que não são advogados, eles não aprofundam nesse conhecimento e é lógico, a gente não quer esgotar aqui, né? A gente precisa fazer aquelas questões do artigo 155 e seguintes, né? Fazer essa junção com esse artigo aqui de 164 até 168. Né? Então, é necessário fazer isso, é necessário fazer a apresentação de como, né, você vai elaborar aí uma impugnação, como você vai responder a impugnação. Então, a gente precisa ver isso em aulas oficinas, né? A gente vai tratar desse assunto, esmiuçá-lo ainda mais, aprofundar aí os conhecimentos. Por hora, era realmente necessário que vocês entendessem o que era impugnação, o que era aí recurso, o que é pedido de esclarecimento, quando você deve usar cada um deles. Essa é a nossa intenção e na sequência nós vamos ver isso numa oficina, tratando como fazer, mostrando os modelos que devem ser utilizados e como você deve fazer aí, porque na verdade são algo muito perigoso, né, importante e define a vida das empresas, né? Se as empresas se tornarem idôneas, elas não conseguem contratar, não conseguem participar, não conseguem fazer contrato com a administração. Então, perceba que é algo muito drástico, né? Então, tem que ser com mais cautela, com bem cuidado, né, para poder ser feito e não causar prejuízo aí que pode ser até desnecessário para as empresas. No mais, nós vamos ficando por aqui e a gente volta aí, se Deus assim nos permitir.